Estrelando Adam West e Burt Ward. Bom dia, galerinha. Vamos começar a nossa aula de redação. E hoje a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. Vamos lá? Você sabia que os quadrinhos tinham um nome diferente em cada país? Nos Estados Unidos são chamados de comic strips, significa tiras cômicas. Na França, bandes dessinées, ou seja, bandas ou tiras desenhadas. Já na Itália, eles falam de fumetti. É um nome que faz referência aos balãozinhos que saem da boca dos personagens indicando sua fala. Na América Hispânica, sabe como é que eles chamam? Historieta. No Japão, mangá. E em Portugal, a história aos quadrinhos. Olha que engraçado, história aos quadrinhos. Na Espanha, tebeu. Tebeu porque vem do tuteu, que é falando em tu, ou seja, uma ideia de informalidade. E no Brasil, hein, gente? No Brasil, eles chamam de gibi. Mas eu vou contar a vocês depois por que chama-se gibi. Então, pessoal, esse gênero textual é organizado em quadrinhos, onde há desenhos e balões com a fala dos personagens. Na linguagem dos quadrinhos, existe a linguagem verbal e a linguagem visual que se complementam. Então, gente, olha, em certos gêneros narrativos, como o conto maravilhoso, como a fábula, que nós já estudamos, há um narrador que conta a história. E como é que acontece nos quadrinhos? Bom, nos quadrinhos, a história geralmente é narrada por meio de imagens. E não podemos esquecer dos diálogos entre os personagens, né? E, às vezes, eles utilizam uma legenda. O que é uma legenda? É um textinho que eles colocam assim lá no alto do quadrinho, que a gente vai ver melhor mais à frente. Como os outros gêneros narrativos, a história em quadrinhos é uma narrativa que envolve fatos, personagens, tempo e espaço. Fatos é o acontecimento. Personagens, vocês sabem o que significa. E tempo você vai dizer de dia, durante a noite. E o espaço é onde acontece a história, chamado ambiente também, tá? Esses fatos, eles se organizam em sequência, numa relação de causa e efeito. Quase sempre vem desenvolvendo um conflito. Aliás, quase sempre não. Não existe história se não houver um conflito. Imagina aí, se a professora vai contar uma história e diz assim: ele acordou feliz e tomou café, saiu feliz, voltou para casa feliz e dormiu e foi feliz para sempre. Quem vai querer saber dessa história? Para a história ser interessante, tem que ter um conflito, um problema, um obstáculo para prender nossa atenção. Viu? Fica a dica. Então, o que é um conflito? É um problema que as personagens precisam resolver. A gente fica ali curioso para saber como é que vai se desenrolar aquele conflito, se vai se resolver aquele problema. E uma marca das histórias em quadrinho é o balão. Isso, o balão é um elemento característico dos quadrinhos. O que é isso? Consiste em um espaço contornado por um traço, que parte quase sempre da boca das personagens e no qual aparece a fala, mas também pode aparecer o pensamento dos personagens, né? Gente, preste atenção que a letrinha que é usada no balão deve ser de forma maiúscula e desenhada à mão. A linha do balão é quase sempre um traço contínuo e o desenho definido por ele é arredondado. A gente, na verdade, vai estudar daqui a pouquinho, em outro slide, os tipos de balões. Vamos lá? Mas assim, como é que surgiram, né, essas histórias em quadrinho? Na verdade, no dia 17 de maio de 1890, vejam bem,
1890, tem muito tempo, né, gente? Foi publicada em Londres pela primeira vez uma revista semanal com histórias desenhadas, sendo considerada essa a primeira tirinha do mundo e colorida, que era essa história desse menino, The Yellow Kid, ou seja, o menino amarelo. Já no Brasil, foi a revista Tico Tico, né? Ela foi lançada em 1905. Olha a diferença de 1890 para 1905. E ela foi considerada a primeira revista em quadrinho do Brasil e foi concebida pelo desenhista Renato de Castro. A história em quadrinho foi inspirada em uma revista infantil francesa, La Semaine Sucette. Você sabia que muitos personagens saíram dos quadrinhos e foram para as telas de cinema? Esse é o caso do Batman, Super-Homem, Flash Gordon, Dick Tracy, Capitão América, Fantasma, Homem-Aranha. Já outros nasceram justamente o contrário, né? Nasceram no cinema e passaram posteriormente para os quadrinhos, onde vivem novas aventuras, como é o caso do Tarzan, como é o caso de Roy Rogers, etc. Então, claro que há uma mudança de uma linguagem para outra, né? Dos quadrinhos para o filme, desenhos animados e vice-versa. Isso é comum. Esses personagens têm conquistado um público cada vez maior. Eu adoro, assim, super-heróis. Acho que quem não gosta, né? Eu quero saber de vocês se vocês também gostam de ler gibis. Gente, tentem criar esse hábito de ler gibi. Por quê? Porque os gibis, apesar de ter uma linguagem fácil, informal, ele ajuda na criatividade. Vocês vão conhecer novas histórias e perceber que aquelas histórias trazem assim uma curiosidade, traz assim uma forma criativa de se contar uma história. E isso você vai absorvendo. Na hora que você for produzir seus textos, tudo isso vai contribuir de alguma forma, tá? Eu garanto para vocês. Como eu disse, né, os quadrinhos têm um nome diferente em cada país. No Brasil, a gente chama esses quadrinhos de gibi. E por que a gente chama de gibi? O que é gibi? O nome pegou porque em 1938, no Rio de Janeiro, foi lançada uma revista em forma de quadrinhos que tinha esse nome e fez o maior sucesso entre as crianças e adolescentes. Então, a palavra gibi caiu na boca do povo e virou sinônimo de revista de história em quadrinhos. Mas, na verdade, o que significa gibi é moleque. As personagens das histórias em quadrinhos costumam usar uma linguagem assim simples, informal, tipo, parecida com o que a gente emprega no nosso dia a dia, né? Quando a gente está entre os amigos e familiares. Então, lá nesse tipo de texto, você pode usar tá bem, tô bem, que não vai estar errado, né? Por quê? Porque marca-se com a informalidade. Outra coisa que é muito próprio desse tipo de texto são as interjeições e são as onomatopeias. Interjeições nós trabalhamos na aula passada. Vocês estão lembrados do que significa interjeições? São palavras que expressam sentimentos, sensações, estados emocionais e costumam ser acompanhados de ponto de exclamação. Lembra? Oba, adeus, legal, sensacional, enfim. Ok? Para expressar alegria, para expressar tristeza, para expressar admiração. Puxa, né? Oba, ops, surpresa, arrependimento, chips, pedido de silêncio. São, na verdade, interjeições. Hoje a gente vai trabalhar o que são onomatopeias, que é outra coisa muito própria nesse tipo de textos. Então, o que é uma onomatopeia? Onomatopeia são imitações de sons de barulhos que você escuta, né? Por exemplo, uma batida ou uma pancada, você coloca bam. O barulho do motor, vrum. A batida na porta, toque, toque. Ou seja, todo som que você escuta e você tenta representar esse som através de uma palavra chamada onomatopeia. Acompanha aí. Ó, se você quer mostrar que uma coisa está quebrando, como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma onomatopeia que tenta imitar aquele som, tipo cras.
O tiro, bang, bang, bang. Batendo em algo, tum. O soco, soque. Um pingo, ping. Batendo na madeira ou numa porta, já expliquei, né? Vou repetir, toque, toque. Barulho de mola, toing. O beijo, faz a zoada. Rapidez, vupt. Campainha, din-dom. Chuva, trovões, cabrum. Isso aqui é só um exemplo, gente, porque vocês sabem, né? Existem, assim, inúmeros barulhos e a gente tenta representar esse barulho através dessas palavrinhas que a gente chama de quê? Onomatopeias. Entenderam a diferença de interjeições para onomatopeias? Então, as interjeições a gente utiliza para expressar nossos sentimentos, nossas sensações, tá bom? Nossos estados emocionais, ok? Já as onomatopeias representam os barulhos que você pode escutar do ambiente onde você está. Então, você usa a palavrinha para representar o barulho que você está ouvindo. Então, veja, repetindo. As interjeições e as onomatopeias são muito próprias desse tipo de texto. Que tipo de texto? As histórias em quadrinhos. Então, pessoal, como eu já disse, o balão é um elemento característico dos quadrinhos, né? Ele contém textos ou imagens, sinais de pontuação, símbolos e muda de formato dependendo do que se deseja expressar. Então, se eu quero expressar as falas, tem um formato específico, o pensamento, outro formato, as emoções, outro formato. Eu quero apresentar surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço, etc., né, do personagem. Tem um formato específico, tá bom? Então, resumindo, há vários formatos de balão. Os mais comuns são o balão fala, que apresenta todo o contorno em linha contínua, e também o balão pensamento, que apresenta o rabicho em forma de pequenas bolinhas, mas existem muitos outros tipos, como o balão cochicho, feito com linhas pontilhadas, que transmite a ideia de que o personagem está falando baixinho, e o balão grito, que geralmente tem um contorno tremido e traduz irritação, espanto, horror. Vejam. Aqui, vocês têm a fala do personagem. Quando é a fala do personagem, você vai ter o traço firme. Preste atenção que dentro você tem o texto, né? Escrito com letra de forma e toda maiúscula. Não pode esquecer de forma alguma a pontuação. Oi, ponto, ponto de exclamação. Como vai? Ponto de interrogação fazendo a pergunta. Nós temos o balão, o cochicho do personagem, que tem que ser, veja a diferença. Qual é a diferença aqui do balão da fala para o balão do cochicho? O balão da fala, ele é todo, né, com a linha firme. Já o do cochicho, ele é todo no pontilhado. Isso faz a diferença. Na hora que a gente bate o olho no texto, vê que a linha é firme, a gente já tem uma noção de que ali é uma fala. Se é traçado, aí você vai entender que ele está cochichando, falando baixinho. O pensamento, como eu já expliquei, ele tem essas bolinhas, né? E o grito do personagem, como é? Cheio com esse traçado, tá vendo? Para poder mostrar, chama atenção, estou gritando. A fala de mais de um personagem, veja, tem esses ganchinhos aqui, que vai direcionar para quem falou. Aqui, no caso, tem 4 ganchinhos, significa o quê? 4 pessoas estão falando ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar aqui, 4 alunos falando para a professora. Bom dia, professora. Tá vendo? A gente pode usar símbolos, né? Veja nesse caso aqui, o personagem teve uma ideia. O que ele fez? Desenhou em formato de pensamento. Tá vendo essas bolinhas? Mostra que é pensamento. E não é fala, não é cochicho, não é grito. E dentro nós temos uma lâmpada. Essa lâmpada é um símbolo que significa que a pessoa teve uma ideia. Também tem um personagem que está com dúvida. O que ele faz? Só bota o símbolo. Que símbolo é esse? O ponto de interrogação. O personagem está admirado, então ele não falou, não expressou em palavras, mas usou um símbolo para mostrar o quanto ele ficou admirado. Usando o quê? O ponto de exclamação. O personagem não consegue se expressar. Sabe aquela que a gente vê nos programas quando a gente fica assim, faz a pergunta e a pessoa fica calada e a pessoa faz tan, 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 tan. Então, é representado por esses 3 pontinhos, que na verdade nada mais é do que a reticência. Observe que não tem a pontinha da fala. Por quê? Porque a pessoa não respondeu, ficou só no seu pensamento. E o personagem está choroso, está triste. Tem essa possibilidade, vocês sabiam? Veja, aparecendo uma chuva, aparecendo lágrimas. É uma forma de expressar o sentimento através do balão. O personagem está cantando. Veja, você utiliza os símbolos, né?
para mostrar que ali não está sendo falado, ali não está sendo pensado, ali não está sendo cochichado, e sim cantado. E se eu quiser mostrar que ele está com muita raiva, eu posso usar sim essa cor escura para mostrar a emoção do personagem, né? Ele vai falar algo, ele pode falar baixo, ele pode falar gritando, ele pode apenas pensar, mas essa cor faz com que mostre o estado de ânimo do personagem. Mostrando a cor escura faz com que mostre que ele não está de bom humor. Ou seja, ele pode usar o desenho para poder expressar as sensações, né? Repetindo, no texto dos balões se usa, em geral, letra de forma, como maiúscula, desenhada à mão, tá? O seu tamanho, a sua cor, a sua forma pode variar. Isso é um recurso que o desenhista utiliza para traduzir situações ou expressões que fogem ao normal, como um tom de voz mais alto ou mais baixo, irritação e choro. Lembrando que nas histórias em quadrinho, o tempo e o lugar costumam ser indicados pela própria imagem, né? Então, vocês vão ter que ter, na hora que for fazer uma história em quadrinho, não pode esquecer que num texto com a narrativa, você diz o lugar. A história acontece no reino distante, papapá, você usa as palavras. Mas, na história em quadrinho, você vai usar o quê? As cores. Você vai usar os desenhos para poder retratar esse ambiente. Primeira atividade de redação. Vocês vão tirar uma folha do caderno de arte de vocês, recorta aquela partezinha que fica assim do caderno, para poder ficar bem acabado, fica parecendo uma folha de ofício. Passa a colinha só no cantinho assim, cola aí. Colou? Beleza. Aí bota a primeira questão, tipos de balões. Escreveram? Tô esperando. Tipos de balões é o título, tá bom? Aí embaixo, vocês vão escrever e desenhar os tipos de balões. Exemplo, aqui vocês podem desenhar, vocês vão colocar o balão dessa forma, como eu já disse, o traço firme e dizer balão de fala, certo? Aqui, vocês podem desenhar tipo esse, ó, e colocar aqui, balão de grito. Podem desenhar tipo esse aqui, ó, que é geralmente de luta, né? Quando eles ficam lutando, dando murros e tal. Ele utiliza, dentro desse balão, eles colocam ou uma onomatopeia, ou uma interjeição, para poder representar os sons, tipo pof, né? Sei lá, algum barulho que mostre, tipo, socos, é um exemplo. E aqui você utiliza, tá vendo? Essas bolinhas para ser o quê? Balão de pensamento. Então, não vou dar todas as respostas, não. Terminei de explicar no slide anterior os tipos de balões e eu quero a primeira atividade vocês fazendo aí. Título, tipos de balões. Pegou a folha do caderno de desenho, cortou, colou no caderno de redação, vão escrever e desenhar os tipos de balões. Tá em dúvida? Volta aí. Eu terminei de explicar no slide anterior. Façam, caprichem. Vamos agora para a nossa segunda atividade. Vocês vão criar uma história em quadrinhos. Para isso, é necessário que vocês pensem quais serão os meus personagens, que história eu vou contar, em que ambiente isso vai acontecer, vai ser numa praça, vai ser dentro de uma casa, vai ser numa sala, vai ser de dia, de noite. Pensem nisso. E aí, a gente vai agora para a segunda parte dessa mesma atividade, que será o seguinte. Que vocês vão criar uma história em quadrinho sobre o tema que vocês quiserem, né? Mas vocês devem procurar empregar os recursos que a gente está trabalhando aqui nessa aula. Preste atenção que o número de quadrinhos deve ser igual ao das situações que vai haver na história, tá? Aí a extensão da história deve levar em conta o tempo que você dispõe. Pegue uma folha do caderno de redação, aliás, melhor dizendo, pegue uma folha do caderno de artes, cole no de redação, tudo organizadinho, tá? Ou então pega uma folha de ofício, desenhe primeiro os quadrinhos, pensando já nas cenas da história. Depois faça os balões com falas ou então com pensamentos dos personagens, empregue letras de diferentes tipos, né? De letras de forma, tamanho, cores. Não esqueça de caprichar nas onomatopeias e interjeições. Podem usar as legendas, se for necessário. Não esqueçam de dar um título para a história, que é o que você deve colocar lá no primeiro quadrinho. Utilize as falas, os pensamentos, uma linguagem assim, menos formal, né? Como a gente fala, de acordo com o perfil dos personagens.
finalizar a produção de sua história em quadrinhos, faça a revisão. Releia todo o texto, tá? Lembrando que as legendas é tipo assim um pequeno texto que descreve algum fato, ou apresenta alguma informação, geralmente relacionada com o início da história ou com a ligação entre um quadrinho e outro. A legenda pode também caracterizar um personagem, indicar o tempo, indicar o lugar, indicar o modo. Não esqueçam de pintar o fundo do quadrinho. Esse é um exemplo de uma história em quadrinho feita por um colega de vocês, tá? Mas veja, o que é que tá faltando? Tá faltando o título. Cadê o título? Não tem. E ele poderia colocar uma legenda. Como seria a legenda? Ele faria um quadrinho aqui no canto e diria assim, numa certa tarde de verão. Um exemplo, né? É obrigado a colocar essa legenda? Não, é se quiser, tá? Veja que ele utiliza os balões de forma correta, fala. Veja que ele usa a letra de forma bem desenhadinha, né? E eu quero chamar a atenção para vocês nisso aqui, ó. Olha que interessante. O que ele utiliza para expressar. Ele aqui mostra que ele tá sentindo dor. Então, ele usa esses símbolos. Mostra que a cabeça dele tá assim, tipo, tipo uma dor de cabeça, né? Que ele acabou apanhando, enfim. Não esqueçam de colocar esse fim dessa forma e não esqueçam que história em quadrinho, ela é pintada, veja, foi desenhado os quadros, cada cena tem o seu quadro, mas o que geralmente vocês erram na hora de fazer a história é que vocês esquecem, porque quando faz esse quadrinho, você tem que pintar ele. Olha, tem um fundo, tá vendo aqui o fundo todo pintadinho, então não tem nenhum espaço sem pintura. Isso é muito importante para se determinar o que é uma história em quadrinho. Perceberam o que é que eu quero? Ótimo, beleza. Agora a gente vai para a terceira atividade. A gente já fez. A primeira questão foi o quê? Vocês colocaram título, tipos de balões e desenhar os balões, lembram? Beleza. A segunda atividade foi o quê? Criação de uma história em quadrinho. Lembrando que essa história em quadrinho não precisa ser uma coisa grande, né? Pode ser uma folha, é o bastante. E agora a terceira atividade é o seguinte. Tá vendo aí na tela? Tem uma história em quadrinho, não tem? Ela foi criada sem diálogos. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês recriem essa história, inserindo balões de pensamentos ou de fala, que vocês quiserem. Se quiser, vocês podem até modificar alguma situação ou acrescentar situações novas, tá bom? E aí, vocês vão explorar bastante sua criatividade. Façam. E aí, fizeram? Vamos para a quarta? Pronto, vamos repassar. Primeira atividade foi o quê? Tipos de balões, ok? A segunda atividade foi o que a professora pediu? Criação de uma história em quadrinhos, ok? A terceira foi o quê? Que vocês recriassem a história, desenhando os balões, fazendo um novo texto, baseado naquela história em quadrinho que a gente viu no slide anterior. Nessa, é o seguinte. Nesses quadrinhos, né, que vocês estão vendo aí, os balões estão vazios. Então, em seu caderno, você vai criar o diálogo entre os personagens de acordo com a sequência dos desenhos. Observe que antes, vocês devem observar a expressão do rosto, né, o corpo dos personagens, onde eles estão, que situações eles se encontram, se é de dia, se é de noite, o que é que há ao redor deles. Isso é chamado a descrição do ambiente. Numa história em quadrinho, a gente utiliza as cores, a gente utiliza as imagens para poder retratar o que a gente está vendo. Mas, quando não se tem isso, o que a gente faz? A gente vai ter que escrever um texto descrevendo tudo isso, não é isso? Então, caprichem. Agora, vocês vão observar como é que a gente transforma uma história em quadrinho em uma prosa. Como é isso? Veja, aqui no primeiro quadro, acompanhem, por favor. Nós temos os dois personagens, né? E num espaço, veja que toda a questão do espaço está sendo da forma correta, ou seja, toda colorida, determinando, delimitando o espaço. Tem os balões de fala, então essa personagem está com dois balões, ou seja, ela fala duas coisas. Esse personagem com balão só de fala, né, que poderia ser de pensamento, grita, etc., mas aí ele optou por uma fala. E que ele vai responder alguma coisa que ela pergunta, né? Aqui a gente cortou um pedaço, mas seria assim. Ela pergunta que horas... Neste sábado tem oficina de quadrinhos, máscara e boneca. E ele responde às 15 horas na Praça Céu. Então, se a professora pede, passa essa história em quadrinho para uma prosa. Vou repetir.
passa ou transforme essa história em quadrinho em uma prosa. O que isso significa? Significa que você vai escrever um texto assim, ó, nessa estrutura, com parágrafos, com travessões, tá vendo? O parágrafo, o que é o parágrafo? Quem lembra? O parágrafo é esse espaçozinho que a gente deixa aqui, ó, antes de começar a oração, né? Ele vai fazer a estrutura de uma forma organizada do texto. Então, repetindo, o que é o parágrafo? Esse espaçozinho aqui, certo? Veja, o parágrafo. Depois do parágrafo, a gente começa, no caso aqui, quando é uma fala, depois, tá vendo? Tem um espaço, acompanhe com a professora, tem um espaço depois do espaço, que é o parágrafo, que tem um travessão. Para que serve esse travessão? Para mostrar que lá vem fala. Vejam bem, presta atenção. Numa história em quadrinho, eu quero mostrar que a pessoa falou. O que é que eu utilizo, crianças? Eu utilizo um balão de fala. Mas, numa prosa, o que é que eu utilizo para mostrar que tem uma fala? Eu uso o travessão. Tá certo? Olha o que acontece. Eu utilizo numa história em quadrinho as imagens, né? As cores, para passar uma mensagem. Veja, numa prosa eu não tenho essas imagens, eu não tenho essas cores. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar as palavras. Então, eu vou dizer assim. Certa tarde, Luísa encontra Pedro e vai logo perguntando. Foi dito isso aqui? Não foi dito. Mas ao ver toda a organização da história, eu penso que poderia ser assim. E aí, isso me possibilita escrever o meu texto, me possibilita escrever a minha prosa. Então, eu deixei o parágrafo, poder estruturar o texto, comecei com letra maiúscula, certa tarde, Luísa encontra Pedro e vai logo perguntando. Primeiro ponto importante, ó, perguntando. A palavra perguntando é um verbo, a gente chama de verbo de elocução. O que é um verbo de elocução? São os verbos que a gente utiliza antes de uma fala. Ele perguntou, ele disse, ele falou, ele questionou, ele pensou, ele sussurrou, ele gritou. Então, perguntou, sussurrou, gritou, falou. Então, é aquele verbo que você utiliza para introduzir uma fala, é chamado verbo de elocução. Depois disso, nós temos os dois pontos, que é mais outro, né, marcador, que lá vem fala. Então, eu usei o verbo de elocução, depois do verbo de elocução, usei os dois pontos para mostrar que depois vem o quê? Vem uma fala. Pronto, beleza. Então, na fala, eu deixo o parágrafo, que é o espaço, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam, porque ainda estão errando isso. O parágrafo, depois do parágrafo que eu coloco o travessão. Já sabem, né? Que se não fazem isso, o que é que a professora faz? Refaça aí, ó. Esqueceram o parágrafo. Não sabem? Então, presta atenção logo agora. Tem que ter o parágrafo, depois do parágrafo é o travessão. Para que serve esse travessão? Para mostrar que lá vem uma fala. Isso é chamado discurso direto. E o discurso direto é próprio em um diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa entre uma pessoa e a outra. Na história em quadrinho, eu utilizo o balão para mostrar que a pessoa está falando. No lugar do balão, lá numa prosa, eu vou utilizar o que, crianças? O travessão. O travessão substitui o balão. Repetindo, o travessão substitui o balão. O balão indica uma fala. E o que eu uso numa prosa para indicar uma fala? O travessão. Entenderam? Então, ela pergunta, que horas e onde vai ser a oficina de quadrinhos, máscaras e bonecos nesse sábado? E aí, a gente passa para Pedro. Pedro, tem aqui escrito na história em quadrinho, Pedro responde já todo ansioso. Tem? Não, não tem. Mas eu tô olhando, estou vendo a expressão dele, né? Olha a carinha dele, olha como ele faz com o olhar dele. As sobrancelhas. Isso é uma expressão que mostra que ele está um pouco ansioso para o que vai acontecer. Então, ele foi dito isso aí? Não. Mas ao olhar a imagem, eu imagino que ele esteja ansioso. Eu estou explorando a minha criatividade ao falar isso. Então, eu digo, Pedro responde já todo ansioso. O responde aqui é o verbo de elocução. Lembra aí, ó, verbo de elocução. Ele responde, ele disse, ele fala, ele perguntou, ele pensou, ele questionou, ele indagou, ele sussurrou. São verbos de elocução. Então, eu uso aqui o Pedro responde. Eu acrescento que ele já está todo ansioso. Por quê, gente? Porque eu olhei para a expressão facial dele e percebo que o olhar dele mostra que ele está um pouco nervosinho, que ele está assim meio agoniado, que ele não está assim tão tranquilo. Então, eu criei, né, essa possibilidade
me baseando no que eu estou vendo. Certo? Entenderam? E logo depois nós temos o quê? Os dois pontos, que significa o quê, crianças? Que lá vem fala. Aqui a gente utilizou o balão para indicar que Pedro está falando. Aqui eu vou utilizar o quê? Ó, deixa o parágrafo para estruturar o texto e depois do parágrafo é que coloca o travessão. O travessão é que indica que lá vem fala. O que ele fala? O que ele diz? Será às 15 horas na Praça Céu. Pronto. Entenderam? Agora, a quarta e última questão, tá? Nossa atividade de hoje. Vocês vão primeiro ler essa historinha em quadrinho, tá? Leiam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes acharem necessário. E depois, vocês vão fazer aí no caderno de redação a quarta atividade, que é a seguinte. Reproduza, em forma de diálogo, a fala das personagens da história. Para isso, vocês vão usar o quê? No lugar dos balões, vocês vão usar os travessões, né? Não esqueça de utilizar os verbos de elocução, tipo dizer, perguntar, indagar, responder, tá bom? Tipo, Horácio perguntou à sua amiga que, ok? Enfim. Horácio ficou pensando no que ela disse. Horácio pensou, 2 pontos, enfim. E aí, não esqueça de escrever um parágrafo inicial aqui, tá vendo? Nesse primeiro quadrinho, acompanhem, por favor. Aí, aqui, nesse primeiro quadrinho, vocês vão colocar o título lá no caderno de vocês de redação, saltam uma linha, parágrafo, e aí o que acontece? Vai botar logo o travessão de início? Não. Primeiro você vai dizer onde é que essa história acontece. Tá? Aqui é onde? Numa cidade? Onde é que é no deserto? Que lugar é esse? Como é que vocês veem? Na história em quadrinho, a gente usa o desenho, a gente usa as cores. Mas numa prosa, vocês vão ter que usar o quê? Vocês vão ter que usar as palavras. Então, primeiro vocês vão dizer, certa tarde, em um deserto, encontram-se 2 dinossauros, né, que estão ali conversando. A dinossaurozinha estava triste, pensando na vida, quando disse, o verbo de elocução, disse. Eu poderia usar outro verbo? Poderia, quando falou, quando comentou, quando murmurou. Vocês escolhem o verbo de elocução que vocês querem, tá bom? Isso é chamado um parágrafo inicial, onde conta brevemente como as personagens se encontram, onde se encontram, né? Em que lugar eles estão, como é que eles estão? Estão bem, estão tristes, estão felizes? Olha a expressão facial de cada um, tá? E escreva outros para explicar o que ocorre no decorrer da história. Então, repetindo, vocês vão fazer primeiro um parágrafo inicial. Nesse parágrafo inicial, vocês vão colocar o quê? Onde é que eles estão? Como é esse lugar? Quem são os personagens que aparecem nesse lugar? Como é que eles estão? O que eles estão sentindo? Aí depois vocês vão colocando o quê? Transformando essas falas em quê? Vejam, o balão eu uso numa história em quadrinho para mostrar que é uma fala. Mas na prosa que vocês vão fazer aí no caderno de vocês de redação, vocês vão fazer o quê, crianças? No lugar do balão, vocês vão colocar o travessão. Bota o travessão e diz assim, estou desistindo, Tecondonte. O que é Tecondonte? Tecondonte é o nome desse dinossaurozinho com quem ela está conversando. E aí ela diz, o Horácio é um caso perdido, nasceu para solteirão, tá? Aí, ponto. Na outra linha, você vai dizer assim, Tecondonte escuta tudo que a amiga diz e fica pensando, mas não responde nada, ponto. Passa para outra linha, parágrafo. Depois do parágrafo, bota o travessão. O que ela diz, gente? Ó, acompanhe. Já joguei todo o meu charme em cima dele e nada. Ponto. Aí, o amigo dela fala alguma coisa? Não. Aí vocês escrevem assim. E Tecondonte continua ouvindo e não diz nada. Ponto. Na outra linha, travessão. E tem assim. Já provei várias vezes que só tenho olhos para ele. E daí? Tá vendo? Essa aqui é a fala da amiga de Tecondonte. E aí, vocês colocaram como? Depois do travessão. Aí, vocês podem passar para a linha de baixo, outro travessão e colocar assim, ó.
trago para ele as frutinhas mais gostosas, a água mais fresquinha. Depois, na outra linha, travessão. E ele já notou esses gestos de carinho. Aí depois do ponto de interrogação, ela perguntou, não foi? Repetindo. E ele já notou esses gestos de carinho? Ela mesma responde para ela. O outro só fica ouvindo. Então, ela fala, nunca. E ele já notou esses gestos de carinho? Nunca. E é um desalmado, um coração de pedra, Vejam, vocês podem botar o ponto e dizer assim, Tecondonte continua ouvindo, já agoniado, já todo nervoso, mas não diz uma palavra. Nesse momento, chega Horácio, cumprimentando os dois. 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão. O que é que Horácio disse? Oi, gente. Tá vendo? Ela, na hora que orar, aí vocês já vão dizer assim, ó, ponto, na outra linha, parágrafo. Se não é uma fala, porque você vai dizer o que está acontecendo, então vai dizer assim, ela, ao ouvir Horácio, muda logo sua postura, seu jeito de falar e começa a gaguejar e diz, 2 pontos na outra linha, parágrafo, travessão, Horácio. E aí, o que acontece, gente? Aí vocês vão dizer, aqui tem alguma fala? Não. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo, não tá? O que Horácio fez? Horácio ignora, não responde o que ela diz, não fala com ela e passa direto. Segue seu caminho, sem dar importância para a dinossaurazinha. O que acontece com o Tecondonte? O Tecondonte fica todo tristinho, né? Ela também fica toda tristinha. E Tecondonte tenta consolá-la. Isso foi dito aí? Não, mas a gente percebe pelo desenho. E por fim, vocês vão colocar assim. Mas eu olho para aqueles olhos lindos e começa tudo de novo. E termina, aí vocês podem dizer o que é que Tecondonte faz assim, tipo assim, ó, mulher não tem jeito mesmo, vocês podem colocar. Aí Tecondonte vê essa história, não fala nada, mas pensa que mulher não tem jeito mesmo. E final da história, tá certo? Caprichem, caprichem na letrinha. Resumindo, o que é que vocês têm que fazer? Primeiro, pega uma folha lá do caderno de arte de vocês, corta direitinho, cola lá no caderno de redação de vocês e coloca o quê? Tipos de balões é o título e desenha os tipos de balões embaixo, tá bom? Aí coloca assim, balões de fala, desenha. Balão de pensamento, desenha, tá bom? Caprichem. A segunda questão é o seguinte, vocês vão fazer uma criação de uma história em quadrinhos, tá? Lembra que eu expliquei como fazer? Primeiro, pensa qual personagem, depois pensa onde que vai ser, desenha quadro a quadro, pega uma folha lá do caderno de artes e cola no caderno de redação, porque na hora que a professora for dar a nota, fechar a nota da unidade, precisa estar tudo lá para poder a professora dar a nota, né? Senão vai ficar faltando. Então, repetindo, pega a folha, desenha os quadrinhos e cria uma história em quadrinho. A Pro explica nos slides, qualquer coisa, volta lá, vê direitinho como é que tem que fazer passo a passo, beleza? A terceira questão é o seguinte, lá naquela história da Luluzinha, lembra? Foi criada sem diálogos. Então, o que é que eu quero que vocês façam ali? Eu quero que vocês recriem a história. Fazendo como? Inserindo balões de pensamentos ou então balões de fala. Tá? Se você quiser, você pode modificar alguma situação ou acrescentar situações novas, tá? Explorem bastante sua criatividade. Na quarta atividade é aquela onde tem os quadrinhos com os balões vazios. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês peguem um caderno de redação de vocês e criem um diálogo entre os personagens de acordo com a sequência dos desenhos, observando antes a expressão de rosto e a expressão do corpo dos personagens. Por último, a nossa última atividade de hoje é a seguinte, vocês vão ler a história de Horácio, né? E reproduzir essa história no caderno de redação, só que aí vocês vão fazer como? Em forma de diálogo, usando aquela estrutura de prosa, de parágrafo, com os 2 pontos, na outra linha, travessão, parágrafo, travessão, e usando os verbos de locução, etc. Veja, ó, empregando os 2 pontos. Para que servem os 2 pontos, gente? Para dizer que vem fala. Empregando os travessões para colocar a
fala. E usando os verbos de elocução. Lembra os verbos de elocução? Ele disse, ele falou, ele pensou, ele murmurou, tá? Explora bastante a criatividade de vocês. Lembre-se de escrever um parágrafo inicial, vocês vão dizer quem são os personagens, onde é que eles estão, como é que está o ambiente, como é que está o estado de humor deles, olha a expressão do rosto, como é que está olha o corpo, poder descrever essa cena inicial. Contando brevemente como os personagens se encontram, em que lugar estão, etc, etc, etc. E, logicamente, depois vocês vão escrever outros parágrafos para explicar o que ocorre no decorrer da história. Capricha! Pronto, agora vocês vão caprichar na redação. Gente, presta atenção que vocês estão deixando para fazer depois, isso só prejudica vocês, tá? Façam tudo que a professora está pedindo ainda hoje. Se tiver que dar uma paradinha para merendar, para almoçar, para fazer alguma coisa, dê uma paradinha, mas depois voltem e façam logo, tá bom? Tira a fotinha e manda para a prova. Mais outra coisa, eu preciso dizer a vocês que precisam comentar, porque é onde a professora olha para poder fazer a frequência na caderneta. Eu preciso dizer isso? Acho que não, né? Um beijo, um abraço, morrendo de saudade de vocês e até semana que vem. Tchau!